A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão. Eu quero convidar você para dar o seu like e se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá bom? Hoje nós queremos trazer para vocês duas dinâmicas muito interessantes tratando a respeito da glória de Deus, que, num sentido geral, ela nos fala sobre a sua presença no templo, na casa de Deus, nas nossas vidas. Então, este é o objetivo principal destas dinâmicas, né? Primeiro, conceituar a glória de Deus. Depois, explicar essa retirada da glória de Deus do templo, não é? Da nossa vida, muitas vezes que acontece. E também relacionar o segundo templo com a glória de Deus. Principalmente se você for estudar o livro de Ezequiel, que é um dos livros de um homem que viveu tanto antes como no período do cativeiro. Então, a primeira dinâmica, você vai precisar de uma foto da Arca da Aliança. Esta foto que eu posso mostrar para vocês aqui, ó. Esta foto aqui, ó, a Arca da Aliança, tá? Trazer bem próximo para que vocês possam ver. Então vocês podem pegar tanto essa foto como qualquer uma outra que traga a Arca da Aliança. Basta você buscar na internet o nome Arca da Aliança e você vai encontrar várias fotos sobre a Arca da Aliança. E você vai justamente iniciar esta dinâmica primeiro explicando que a expressão glória de Deus, ela tem um emprego variado na Bíblia. Então, às vezes, esta glória ela descreve um esplendor, a majestade de Deus. Uma glória tão grandiosa que nenhum do ser humano pode ver e continuar vivo. Inclusive, isso é narrado em Êxodo, capítulo 33, versículos do 18 até o 23. Então, quando muito, nós podemos ver apenas um aparecimento da semelhança da glória do Senhor. Mas no caso de Ezequiel, esta glória, como eu disse, ela significa a sua presença, a presença de Deus. E esta presença de Deus, ela era representada justamente por esse objeto, que era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela representava a presença de Deus no meio do seu povo. Então você vai mostrar isso para os seus alunos. Então, através desse objeto, Deus ele se revelava ao povo. Era justamente no meio da arca, onde aquela arca era guardada os 10 mandamentos, que era um símbolo muito importante para o povo de Israel, né? Mas era na arca, onde Deus se fazia presente, ali no meio desses dois anjos, que vocês podem ver aí, um jogando a asa para frente do outro, justamente aí onde Deus manifestava a sua presença, a sua glória. Então a arca, ela ficava guardada em uma ala especial do tabernáculo, que era o lugar santíssimo, ou lugar santo dos santos. Ninguém podia entrar nesta sala, exceto o sumo sacerdote. E isso uma vez por ano, para oferecer justamente sacrifício pelos pecados do povo de Israel. Mais tarde, a Arca da Aliança, ela ficou no lugar santíssimo do templo, né, que foi construído. Foi construído o primeiro templo, depois veio o segundo templo, a construção do segundo templo. E é justamente sobre esse assunto que nós estamos tratando. Esta separação que ocorria com o véu do templo, né, separando o lugar santo do lugar santo dos santos, e era justamente nesse lugar chamado Santo dos Santos que Deus manifestava a sua presença. Então, quando a arca, normalmente ela era tirada do povo de Deus, e isso aconteceu no período que tinha apenas o tabernáculo, né, mas também ocorreu depois com o templo. Então, quando a arca era retirada, tanto do templo como do tabernáculo, né, quando foi tirado, a glória de Deus ela ia embora. A presença de Deus deixa de ser algo presente, porque a arca era um símbolo desta glória, desta presença. Então, isto nos serve de lição
para você mostrar para os seus alunos justamente a respeito disso, né? A aliança que Deus construiu conosco, ela não pode ser quebrada. Ela não pode jamais nós deixarmos esta glória, esta presença ser retirada de nós. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Então, na vida, a glória de Deus, a presença de Deus é algo muito importante. A presença de Deus é a melhor coisa depois de nossa salvação para nós vivermos aqui nesta terra. A presença de Deus em nossa vida, ela faz a diferença para tudo. É por isso que nós devemos ter sede desta presença de Deus, com um coração humilde, com um coração sedento, como se estivesse numa terra seca e ansiando por água. Então esse desejo da presença de Deus deve ser buscado de forma intensa. Por quê, gente? Justamente porque a presença de Deus é, como eu disse, a melhor coisa depois de nossa salvação para nós vivermos nesta terra. E esta presença, ela sumiu, ela desapareceu do povo de Israel justamente porque eles se envolveram com a idolatria. O templo de Deus, naquele período de Ezequiel, ao invés de servir para adoração ao Senhor, estava servindo os objetos do templo, né? As coisas que foram colocadas lá estavam servindo justamente para desvirtuar a verdadeira adoração e levar o povo à adoração a outros deuses. A segunda dinâmica que nós queremos trazer para vocês, nós vamos também refletir sobre o mesmo assunto, né? Então o que é que você vai precisar para esta segunda dinâmica? Você vai precisar de vários balões, né? Ou bola de sopro, como alguns chamam em algumas regiões, outras. Balão, tá? Você vai entregar um balão a cada aluno. E além do balão, você vai precisar descrever isso aqui, ó. A quantidade de alunos é a mesma quantidade, tanto de balão como desta palavra. Você pode escrever através de computador, você pode escrever com caneta, você pode escrever também com lápis piloto, enfim, com o que você quiser. O importante é que você escreva o nome Presença de Deus. A mesma quantidade de alunos é a mesma quantidade que você vai escrever esta palavra e também vai distribuir bola. Cada um vai ficar com um, tá? Então, a partir do momento que você fizer isso, você vai entregar uma bola e um papel com essa palavra Presença de Deus para cada aluno. E aí você vai pedir para que todos encham o balão. Depois que ficar bem cheio o balão, ele vai ficar com o nome A Presença de Deus e o balão tudo junto, tá? Tanto o nome A Presença de Deus como o balão. Então, vai unir um com o outro. Isto aqui vai representar o cristão. O cristão que está cheio da presença de Deus, né? Então, você vai dizer para os seus alunos que quando o cristão ele vive a presença de Deus de forma plena, a vida dele é como esse balão, cheio, tá? Então ele vai viver uma vida de obediência ao Senhor, de vivência da palavra. A sua vida vai ser um verdadeiro exemplo na sociedade. Por quê? Porque ele está vivenciando a presença de Deus. Mas a partir do momento que você terminar de explicar isso, você vai mandar com que todos agora solte o balão. Vou soltar. O que foi que aconteceu? O balão saiu desgovernado para todo o canto. Então você vai explicar que, assim como o balão tomou um rumo desgovernado, né? Assim são a vida de todos aqueles que saem da presença de Deus. O balão saiu daqui, da presença de Deus, né? Nós ficamos com uma vida sem rumo, tomando rumos errados. Foi o que aconteceu com o balão. Então foi isso que aconteceu também com o povo de Israel. O povo de Israel tinha a presença de Deus no templo.
O povo de Israel tinha a presença de Deus andando com eles a todo momento, mas decidiram o quê? Seguir o seu próprio caminho, adorando a outros deuses. E aí a presença de Deus precisou ser retirada. A presença de Deus saiu e eles foram levados para o cativeiro babilônico, justamente por causa do seu envolvimento com outros deuses, por causa dos seus pecados. Então, gente, a presença de Deus, como eu disse, é a melhor coisa do ser humano para que ele possa viver aqui nesta terra. Nós esperamos que realmente esta dinâmica ela venha ajudar você, como professor de escola dominical, a trazer uma boa aula e fazer uma aplicação importante para os seus alunos, tá bom? Que Deus abençoe, em nome de Jesus.